Olha como nós mesmos nos condenamos, nos autocondenamos quando nós julgamos os outros. Nós estamos nos julgando, nos colocando numa situação complicada. Existe sim um remédio para isso, meus irmãos. Uma disciplina espiritual que nós muito pouco praticamos nesse tempo que nós vivemos, que é a arte do calar, que é saber não falar nada, saber guardar as coisas para você. E lá no livro de Tiago fala que o poder da vida e da morte está na língua. Ele compara a língua ao leme de um navio, que é a menor parte do navio, mas tem o poder de direcionar essa grande embarcação para caminhos completamente diferentes. Ou seja, quando você julga, você está escolhendo um caminho mau. Quando você julga, você está atrasando a sua vida. Quando você julga, você está se condenando. E nós fazemos isso diariamente. Nós fazemos isso diariamente. Agora, o grande problema dessa questão toda do julgamento é relacionado a uma palavra que eu resumiria, e ela se chama hipocrisia. Porque, como eu disse, todos nós temos pecados. E quando eu olho para o pecado do meu irmão, que é diferente do meu, eu estou sendo hipócrita. Se eu julgo uma prostituta que vende o seu corpo, eu estou sendo hipócrita, porque eu tenho os meus pecados pessoais, mas ela comete um pecado muito mais escandaloso aos olhos da sociedade do que o meu. Quando eu julgo um viciado em álcool, ou em drogas, ou em cocaína, seja lá o que for, eu estou sendo hipócrita porque eu tenho vícios, você também tem os seus vícios, alguns já estão quase libertos disso, outros ainda estão num processo de libertação, outros acham que não tem, mas tem. Alguns são até o smartphone. E aí nós julgamos o cara que usa cocaína, porque ele é viciado nisso, mas você é viciado no seu celular. Você julga o cara que fuma cigarro, mas come McDonald's e toma Coca-Cola. E aí a pergunta é, o que será que faz mais mal? Então nós somos hipócritas, porque nós apontamos pecados característicos de uma sociedade que classificou uma série de pecados como ruins, mas nós somos aqueles que continuam pecando, pecados aceitos por uma sociedade hipócrita. E a grande pergunta é, o que nós queremos ser? Pessoas que são aprovadas por Deus e pessoas coerentes com a fé que professam? Ou pessoas que apontam ao dedo como o mundo faz? Essa é a pergunta que fica para nós, irmãos. E o que eu queria elucidar nessa manhã também é a respeito da diferença entre o julgar e o denunciar. Porque o julgar é sobre isso que eu falei, sobre nós sermos coerentes e amorosos, misericordiosos, assim como o nosso Pai é. Porém, isso não exclui, aí eu mudo um pouco a linha e a direção dessa administração, isso não exclui a necessidade que nós temos como pessoas uma vez coerentes com a fé que nós vivemos, de denunciar aquilo que é errado. Então, se eu vejo um pregador falando uma asneira e não me posiciono em relação a esse tipo de pensamento, eu estou sendo conivente com esse pensamento. Então nós temos que fazer uma separação clara em relação a essa questão do julgamento, o que é julgar e o que é denunciar. Ou seja, se eu sei o que é bem, mas não faço bem, eu estou pecando. Martin Luther King já disse isso. Que o grande problema da humanidade não é os que fazem o mal, mas aqueles que, sabendo que é mal, se omitem de fazer o bem. E é muito mais fácil para nós escolhermos uma posição de passividade em relação a tudo de errado que está acontecendo. E não denunciar, e não ter um posicionamento, e não se manifestar. Isso serve politicamente, espiritualmente, moralmente. Se dentro do teu ambiente de trabalho você vê alguém trapaceando, fazendo algo errado, recebendo um dinheiro errado, e não se posicionar, e não denunciar, você está sendo conivente com isso.